Hoje falando de um dos clássicos, Corto Maltese. Fala galera, tranquilo, Rafa Pinheiro aqui. E antes de começar o vídeo, alguns anúncios importantes. Em agosto vão abrir as turmas novas para o meu curso de desenho e curso de quadrinhos. Então quem mora no Rio ou proximidades e quer fazer aula comigo, link na descrição para você ter as informações certinhas, entrar em contato comigo e a gente ver esse negócio da aula, tá? As aulas começam em agosto. Quem não me segue no Instagram ainda, a oportunidade é essa, entendeu? O link tá aqui também, porque no Instagram eu posto coisas todo dia, eu posto calendário de eventos que eu vou estar, e agora com esse novo IGTV aí, eu tô começando a fazer vídeos pra lá também, eu postei um hoje inclusive, então vamos ver se é uma nova plataforma que eu posso fazer lá, que eu não posso. Enfim, novidades, me siga no Instagram, basicamente. E outra coisa, uma crítica, na verdade, não uma crítica aos meus inscritos, é complicado falar isso, mas uma sugestão pra galera que no vídeo passado postou comentários, porque no último Dissecando Quadrinhos eu perguntei pra vocês o que vocês recomendam que eu leia, né? E aí muita gente comentou, obrigado a todo mundo que comentou, que quer me ajudar, que quer sugerir coisas, mas algumas pessoas comentaram assim, disseque sei lá o quê, e eu já dissequei vários livros que vocês disseram lá. Então assim, pessoal, vejam meus vídeos, sacou? Peguem uma playlist, pegam uma tarde, sei lá, de um domingo assim, e fazem um viradão de Dissecando Quadrinhos, porque tem vários que eu já fiz e que vocês não estão ligados, lá atrás, entendeu? Então, assim, vejam os vídeos, sacou? Eu não vou fazer de novo do mesmo quadrinho, já tá feito, dá uma olhada lá, beleza? Bom, vamos falar então de Helvéticas, Corto Maltese, do Ugo Pratt. Pra quem não sabe quem é o Ugo Pratt, cara, ele é um dos quadrinistas mais influentes italianos da história, talvez eu possa dizer isso, não sei se eu tô sendo pretencioso aqui, mas, cara, o Corto Maltese é uma história que, assim, todo mundo que estuda quadrinhos há algum tempo já ouviu falar disso aqui, ou já leu isso aqui. E por uma razão, é muito importante, assim, a história dele é muito importante, porque o Ugo Pratt, na verdade, é um cara que era um aventureiro, sacou? Ele viajou o mundo inteiro, ele morou o mundo inteiro em vários lugares diferentes, né? Ele morou aqui no Brasil, na Amazônia, inclusive, o cara já rodou o mundo, né? E o Corto Maltese, o personagem dele, é um marinheiro, né, da Marinha Britânica, que também faz isso, que também viaja o mundo vivendo aventuras, sacou? Então, meio que o personagem dele é ele. Então assim, ele morou no Brasil, ele escrevia um quadrinho sobre o Brasil. Ele morou na Suíça e escreveu um quadrinho sobre a Suíça. Então pra onde ele ia, ele escrevia um quadrinho, uma aventura do Corto naquele lugar, sacou? E como ele ia nos lugares, de fato, ele conhecia as pessoas, era uma experiência etnográfica que ele fazia. Cara, os quadrinhos são repletos de referências reais, sacou? Com personagens reais, com locações reais, com atividades daquelas culturas, entendeu? Porque o cara não leu sobre, ele foi lá e morou com os caras, o maluco morou com os índios na Amazônia, sacou? Então, o cara sabe o que tá falando. Por isso que é tão legal. E aí o cara criou uma notoriedade, sacou? O Ugo Pratt ficou famoso pra caramba, não é à toa, porque ele faz tudo isso, que na época não era tão comum de se fazer em quadrinhos. Hoje em dia até existem outros quadrinistas que fazem essa viagem etnográfica e escrevem sobre as viagens, né? Mas na época não era tão comum. E o cara desenha muito bem. O cara é muito bom e ele é muito rápido, sacou? E esse é o lance. Como o cara é famoso, ele tem essa coisa maravilhosa dele de viajar o mundo e conhecer as coisas, e ele desenha bem, tranquilamente, ele não se esforça em fazer um desenho bom, sacou? E não precisa. E aí que tá, eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho, sobre como que o seu nome pode gerar coisas pra você, boas e ruins. Mas enfim, vamos falar do quadrinho. Helvéticas, saiu pela Nemo, eu acho que tá quase esgotando, se eu não me engano. Capa dura, bem legal. E é uma das histórias mais legais do Corto, porque diferente das histórias de aventura que ele vive pelo mundo selvagem aí, né? Na verdade isso aqui é na Suíça, num vilarejo na Suíça, onde ele encontra um autor de poemas, de contos, né? Um autor alemão, que mora lá na Suíça. E aí é uma história muito mais metafísica, muito mais metalinguística até, porque é sobre autoria, sacou? É sobre os personagens que você cria se tornarem reais. E tem muito a ver com ele, né? Porque afinal de contas ele é um cara que vivia uma história na vida real e o personagem dele também vivia. Então essa história diz muito sobre ele, é muito importante para a história do Corto Maltese e do Ugo Pratt também. Não é a história com mais ação do Corto, com certeza, mas é uma história relevante por conta disso, porque fala desses aspectos sobre escrever, sacou? Sobre ter uma obra no seu nome. Já que a gente está falando então da história primeiro, eu queria dizer que isso aqui é quase um poema, sacou? É uma poesia, porque o texto é muito bem escrito e ele é escrito de forma a ser poético. Afinal de contas, isso aqui, as referências que ele usa nesse livro são autores, são poemas, entendeu? São baladas medievais. Isso aqui, na verdade, como é esse lugar da Suíça que ele foi, que é Sion, ali perto dos Alpes, é um lugar com muitas lendas, sacou? Com muitos castelos e casas antigas e ruínas. Então ele se sentiu compilado por essa energia de castelos medievais
a escrever sobre contos e lendas medievais, sacou? Então ele fala do Parzival, ele fala da Tábua Redonda, até de cavaleiros, sacou? Dessa ordem de cavalaria, de como que isso funcionava, de como que essas lendas perpetuam-se até hoje, sacou? E como que isso afeta as pessoas no dia de hoje. Como eu falei, é um quadrinho bem viajado, sacou? Eu não quero dar spoiler não, mas assim, parte da história você não sabe no final se aconteceu mesmo ou se não aconteceu, se foi um sonho, sacou? Tanto dá pra ver aquela capa, né, que tem seres bizarros, tem cavaleiros, sacou? E o Corto não é assim, o Corto costuma ser uma coisa mais pé no chão, assim, no ponto de vista de que as aventuras são aventuras reais, que o Marujo viveria de verdade, entendeu? Mas como esse livro trata de literatura, né, trata desses contos, desses romances alemães e tal, e até suíços, ele tem um quê de literatura fantástica, sacou? Então é um quadrinho fora da curva pro Corto, com certeza. Por conta de tudo isso, esse quadrinho especificamente, ele dá muito valor ao texto, né? Então tem textos enormes, balões enormes de fala, e isso me leva ao ponto que eu queria dizer no início do vídeo, que nesse quadrinho, ele faz coisas que não se recomenda que um autor faça, né? Ele faz um monte de balão enorme, ocupando quase o quadro inteiro, ele faz pouco cenário, ele desenha um monte de, a gente chama talking heads, que são tipo quadros que tem tipo a cabeça de um cara, a cabeça do outro cara, tipo, são cabeças falando, sacou? Não tem muita ação, mesmo em diálogos, você pode fazer narrativas em que a cena do diálogo seja interessante, você pode mudar a câmera, focar em lugares diferentes, focar em objetos, focar em analogias, mas não, ele faz talking heads, tipo cabeça do Corto, cabeça do fulano, cabeça do Corto, cabeça do fulano. E isso é problemático do ponto de vista narrativo, mas aí é que tá, a gente cai num paradoxo aqui, não sei se é um paradoxo ou simplesmente uma situação engraçada que acontece, que como o Hugo Pratt é ele, né, já é o cara que, pô, o maluco tem uma estátua do Corto em Angoulême, sacou? Na capital dos quadrinhos europeios. Então o cara é muito famoso, muito influente, ele pode fazer isso e ninguém fala nada, sacou? Então até que momento você consegue ser tão relevante que você pode fazer qualquer coisa e dar certo, sacou? Não que seja ruim por causa disso, tá? É só que, como eu falei, o quadrinho dele, ele sempre está viajando e tal, então ele desenha muito bem, ele não tem esse apreço por fazer um quadrinho delicadinho, bem feito, exceto nos cenários. Isso é muito curioso, porque, como eu sempre falei aqui, os quadrinhos europeus têm esse apreço pela representação correta das locações, sacou? Então esse quadrinho, que não é franco-belga, ele é italiano, né? É um fumetti, como eles chamam o quadrinho lá na Itália. Ele, mesmo nas horas em que, assim, quando tem só a cabeça do Corto, o desenho é meio tosco. Tosco assim, não é ruim, mas ele não é preciso, ele não se importa em fazer um desenho ajeitadinho, um desenho que ele solta com a mão solta e fica bom porque o cara desenha muito, entendeu? Agora, na hora que ele vai desenhar um carro, por exemplo, ou vai desenhar um castelo, aí ele preciso e faz bonitinho, porque eles têm esse apreço na Europa por representar as paradas, até porque o Corto tem isso, né? De ser uma história que se passa em lugares reais, em locações reais, então ele tem esse apreço de representar as locações como elas são, sacou? E isso é muito legal, cara, você pode ver claramente que o tratamento pro cenário é diferente do tratamento pro personagens. E como eu falei, ele usa alguns artifícios que seriam duvidosos do ponto de vista narrativo, mas que funcionam para a história dele e são até legais de você estudar para você ver, cara, assim, o cara é muito bom, todo mundo sabe que ele é muito bom, por que ele faz isso e dá certo, entendeu? Por exemplo, uma coisa que ele faz direto são sombras erradas, né? Ele constrói blocos de sombra preta em volta dos personagens que às vezes não fazem sentido com a luz da cena, entendeu? Mas tudo bem, porque ele não está preocupado ali, como eu falei, em fazer um personagem que está direitinho do ponto de vista técnico do desenho. Ele quer passar a mensagem. E quando ele bota essa sombra assim, ele cria volume. Então ter um personagem com um rosto com volume, né, um rosto que não é chapado, não é tosco, é mais importante do que ter a sombra fisicamente correta, entendeu? Então são questões de escolha. Você não necessariamente tem que fazer um desenho perfeitamente certinho, bonitão, Alex Ross, pra funcionar, entendeu? Essa história funciona, o texto é super fluido, mesmo sendo com balões enormes, entendeu? Até porque tem isso também. Esse formato, que é grandão, tipo álbum, porque os europeus são assim, né? Pera aí, o quadrinho europeu tem esse formatão, né? Que é um pouquinho até maior, mas assim, é grandão, capa dura e tal. Como o Corto é europeu, né? E a Nemo publicou como se fosse grandão, mas no original, que era um fumetti, que é esse quadrinho italiano, ele era menor. Então, você não vê 4 fileiras de quadro, você vê 3 fileiras de quadro, ele é bem mais reduzido. Originalmente, ele era para ser pequenininho, sacou? Não chega a ter um formatinho, mas é um outro negócio intermediário entre o formatinho e o álbum grandão. Então, apesar de ser grande, ele é bem fluido, sacou? E outra coisa interessante que aqui eu vou parabenizar a Nemo, porque no início do livro, como eles citam um monte de referências literárias, né, bibliográficas, eles citam um monte de autores e nomes e coisas que você fica perdido, porque ninguém do Brasil já leu
as novelas do Hermann Hesse, tá ligado? Do autor alemão. Então aqui no início do livro, ele coloca uma introdução onde tem várias fotos para você localizar onde é que fica Sion ali nos Alpes, né? Então você pega o clima do lugar e ele tem textos explicando as obras que são citadas, entendeu? Então você tem uma noção maior de como é que é essa conversa do Corto com o personagem da história, porque você sabe da história que ele está citando, entendeu? Então parabéns pela Nemo por esse apreço de colocar esse anexo no início do livro pra galera se situar. Quando eu li a primeira vez, eu ignorei essa parte. Falei, sei lá, uns poemas aí, quero nem saber. Mas quando eu comecei a ler o livro, eu falei, pô, peraí, ele cita esses livros aqui no início. Aí eu voltei e comecei a, ler junto e aprendi sobre literatura alemã. Olha que doideira isso, cara. Enfim, é um livro que vale muito a pena, até por isso, né? E pra você conhecer o Corto, porque, assim, o trabalho do Hugo Pratt é muito importante pro cenário do quadrinho mundial, sacou? Não é à toa que lá em Angoulême tem a estátua e várias paredes têm, tipo, pichado o Corto Maltese, sacou? O cara é um personagem muito famoso na Europa. E não é à toa. Então lê isso aqui que você vai entender por quê. Beleza? É isso, curte muito presente, coisa que já sabem. E no mais, aquele abraço. Link pra compra aqui embaixo. Valeu!